Gente, vocês tinham essa boneca aqui quando vocês eram crianças? Porque eu tinha, uma versão genérica, mas eu tinha. Mas depois de ouvir essa história, eu acho que eu nunca mais vou conseguir olhar pra essas bonecas da mesma forma. Esse relato aconteceu nos anos 80, quando a moça que conta ainda era uma criança. Ela era a caçula da família e tinha 2 irmãos mais velhos. Os quartos deles ficavam bem um de frente pro outro, de forma com que as portas ficavam assim bem cara a cara. Na verdade, não eram nem portas, eram mais cortinas assim. E sim, ela tinha um quarto só pra ela e os 2 irmãos dividiam o outro quarto. A menina tinha essa boneca e era um dos seus brinquedos favoritos. Ela passava tanto tempo brincando com ela que quando chegava a noite, sua mãe tinha que colocar em cima do armário, para que de fato a menina fosse dormir e não ficasse a noite inteira lá brincando. Só que uma noite, um dos seus irmãos acordou a casa inteira chorando sem parar. Todos ficaram preocupados e correram pro quarto dos meninos para ver o que tinha acontecido. E o que ele contou chocou todo mundo. Ele disse que enquanto ele estava deitado na cama tentando dormir, ele viu a boneca se inclinar e olhar pro quarto deles. O menino chorava e falava que a boneca estava olhando diretamente para ele, quase como se ela soubesse que ele estava acordado. Mas, obviamente, os pais não acreditaram que aquilo de fato tinha acontecido, nem mesmo o outro irmão. Mas isso logo ia mudar. Com o tempo, o irmão mais velho começou também a presenciar coisas muito estranhas com aquela boneca. Em uma noite, quando ele também estava tentando dormir, ele sentiu que algo estava falando para ele para olhar lá em direção ao quarto da irmã. E ele acabou vendo a mesma coisa, a boneca se inclinando e olhando em direção a ele. Mas não foi só isso. Ele decidiu que ia encarar ela de volta para tentar entender o que estava acontecendo. Se tinha alguém movendo ela ou alguma coisa assim. Mas enquanto ele encarava a boneca, ele começou a perceber que suas feições estavam mudando. Sua boca começou a lentamente se mover, quase como se ela estivesse tentando falar. O irmão mais velho foi lá então contar pros seus pais que de fato o que seu outro irmão tinha visto era sim verdade. A boneca estava sim se mexendo, olhando para eles e até mesmo movendo seu rosto. Mas não só os pais não acreditaram, como os 2 meninos ficaram de castigo por estarem inventando histórias. Mas logo na outra noite, quando seu pai estava acordado sozinho andando pelo corredor da casa, ele sentiu como se tivesse alguém atrás dele. Ele se virou e quase que imediatamente ele viu o que parecia ser a boneca olhando lá para ele de cima do armário da filha. Finalmente a família decidiu que iria se livrar daquela boneca. Acontece que onde eles moravam o lixo só era recolhido nas terças e nos sábados. Mesmo assim, eles deixaram a boneca lá no lixo sabendo que ela ficaria lá alguns dias até o caminhão no lixo passar. Enquanto a boneca ainda estava lá do lado de fora da casa junto com o lixo, a avó das crianças foi visitar a família e viu aquela boneca lá em perfeito estado sendo jogada fora. Ela perguntou pro seu filho, que era o pai das crianças, por que eles estavam jogando uma boneca nova no lixo. Mas como ele ficou com um pouco de medo de contar o que tinha acontecido, ele só falou que a filha decidiu que não queria mais brincar com ela. A avó então decidiu que iria ficar com a boneca, já que lá na sua casa ela tinha um quarto cheio de bonecas antigas. E de fato, ela pegou, limpou a boneca e levou para sua casa. Mas foi só a boneca chegar que a avó começou a ouvir alguns barulhos estranhos à noite vindas daquele